Olá! Tem havido uma confusão e muitas dúvidas quando o assunto é nortear pirâmides réplicas ou com as medidas exatas da grande pirâmide do Egito, que é a Quéops. E por conta disso, nós decidimos fazer esse vídeo, que é de grande importância, para elucidar sobre o assunto. Afinal, muitos têm dito ou perguntado para onde deve nortear uma pirâmide Quéops e os gráficos de radiestesia. Alguns têm dito na internet que se norteia para o norte magnético, outros falam para o norte verdadeiro. Nós vamos explicar tudo isso, elucidar esse assunto. Vamos, além disso, ensinar a usar a bússola, explicar por que nós recomendamos o uso da bússola física ao invés da bússola que existe no celular. Vamos ensinar a usar a bússola e vamos também explicar como você pode evitar distorções na hora de usar a sua bússola, combinado? Então, se você gosta do assunto, já se inscreve no nosso canal Nuriahan, porque toda semana nós estamos trazendo novos conteúdos para você se informar e fazer melhor uso dos seus produtos. Eu quero pedir, antes de mais nada, um pouquinho de paciência e atenção de vocês, porque precisamos colocar alguns conceitos do que seja o norte verdadeiro e o norte magnético para que vocês possam compreender o que está por trás de tudo isso, dessa polêmica ou dessas dúvidas, dessas confusões. E nós vamos ter uma parte bastante prática, simples, para que vocês não errem mais na hora de orientar a sua pirâmide, Quéops, e até mesmo quando você for fazer a orientação dos seus gráficos de radiestesia. Para quem ainda não nos conhece, nós somos a loja Nuriahan, estamos no mercado desde 1981, fornecendo pirâmides em diversos tamanhos materiais, trabalhamos com pirâmides de cobre, de veludo, plastificadas, também já trabalhamos com pirâmides de madeira, pirâmides grandes. Então nós nos colocamos como estudiosos do assunto. Então, a primeira questão que eu preciso colocar para vocês, qual é a diferença entre norte magnético e norte verdadeiro? Então, o norte verdadeiro, que também é chamado de norte geográfico, é o polo sul e o polo norte do planeta Terra. Então aqui vocês veem bem, é uma condição geográfica, polo norte e polo sul. Já o norte magnético, ele é originado e é ocasionado em função de um campo magnético que é criado por conta da existência de metais que existem no núcleo externo, ao redor do núcleo metálico e no interior do planeta Terra. E este núcleo externo, de acordo com o tempo e a localização, ele se movimenta criando esse campo magnético que vai diferenciar de um local para o outro e conforme a passagem do tempo, ocasionando mudanças na localização desse norte magnético que nós estamos tratando aqui no vídeo. Para vocês terem uma ideia, até o século XIX, nós achávamos que o norte era apenas um, que o norte magnético coincidia exatamente com o norte verdadeiro ou norte geográfico. Depois descobriu-se que não, que existe uma diferença razoavelmente significativa. E a partir daí que começamos a chamar de norte verdadeiro ou norte geográfico para o norte magnético. Esta diferença, que embora não seja absurdamente grande, mas existe e é razoável no sentido de fazer essa diferenciação, é o que nós chamamos de declinação magnética. O que é esta declinação magnética? É a diferença em graus do sentido do norte verdadeiro ou norte geográfico em relação ao norte magnético, que é aquele que nós conseguimos achar na bússola. Então, qualquer bússola, seja ela física, como a que nós temos aqui na Nuriahan, com a indicação do norte verdadeiros, e vamos ensinar agora neste vídeo você a usar de uma forma simples e fácil, sem erro,
ou a bússola do celular, que nós vamos em seguida também comentar, elas sempre vão apontar para o norte magnético, porque ela é a agulha que é imantada por esse campo magnético que é dado por esses metais existentes no interior da Terra. Por que a loja Nuriahan, mesmo depois da tecnologia dos celulares, em que você abaixa facilmente e rapidamente um aplicativo onde você tem a bússola magnética e até muitos aplicativos já dão para você a direção do norte verdadeiro calculado em relação à localização onde você está. Mas por que nós damos essa preferência e sugerimos fortemente que você use a bússola física? Eu vou contar para vocês. Na loja Nuriahan, nós tivemos em mais de uma ocasião vários clientes presentes na loja que faziam uso da bússola do celular de aplicativos. Então, um tinha um Android, o outro tinha um outro aparelho, um usava tal aplicativo, outro usava outro. E nós fizemos testes entre amigos, onde todos se disponibilizaram a colocar em cima do balcão o celular com o aplicativo aberto, dando a direção do norte magnético e, portanto, já fazendo o cálculo automaticamente dessa declinação magnética para se achar o norte verdadeiro. E cada aparelho, surpreendentemente, apontava para uma direção bastante, de uma forma significativa, de diferença. Então, um aparelho apontava o norte geográfico e, portanto, o verdadeiro para cá, o outro mais para cá, o outro para lá. Então, nós entendemos que o uso de aparelhos celulares, embora nós também tenhamos visto o caso de clientes que chegaram com aplicativos e que o aplicativo mostrava exatamente coincidindo com o norte apontado pela bússola, não temos como assegurar de que isso aconteça em todos os casos, com todos os celulares. Por isso, se você quiser fazer um trabalho seguro, no sentido de nortear a sua pirâmide, nós sugerimos que você dê preferência para o uso da bússola. Mas, afinal, para onde deve ser norteada a sua pirâmide Quéops? Nós sabemos que existem muitas pessoas estudiosas também que devem ser respeitadas, que têm dito que as pirâmides devem ser norteadas para o norte magnético. E nós aqui da Nuriahan sempre recomendamos, estudiosos que somos desde 1981, estudiosos de pirâmides com as medidas exatas de Quéops, para que elas sejam norteadas para o norte verdadeiro. Acontece que todos esses estudos que foram feitos por radiestesistas importantes, sérios, muito estudiosos de radiestesia, todos os seus estudos e trabalhos que envolvem também a pirâmide de Quéops e os gráficos de radiestesia, todos esses trabalhos foram feitos orientando-se tanto a pirâmide quanto o gráfico, né, de radiestesia ou a placa radiônica para o norte magnético, porque não tinham outra referência. Mas eu vou colocar aqui uma informação para vocês que eu acho que é conclusiva e ela é definitiva para que vocês usem o seu discernimento e compreendam por que a Nuriahan, desde 1981, ao vender pirâmides, ensina os seus clientes a orientar para o norte verdadeiro, o norte geográfico. Como nós estamos falando de pirâmides que são réplicas no sentido das medidas exatas, da angulação exata da grande pirâmide que está lá no Egito, a pirâmide de Quéops, e se vocês forem verificar, dar um Google, é de conhecimento notório de todos que a grande pirâmide que está hoje localizada lá no Egito, ela está norteada quase que perfeitamente conforme os 4 pontos cardeais, ou seja, uma das faces da pirâmide, e daí a pirâmide ela tem a base quadrada, uma das faces está sim orientada para o norte verdadeiro ou norte geográfico. Então nós seguimos esta informação que é dada pela pirâmide que está lá no Egito.
Então agora eu vou ensinar vocês a usar de forma simples, na prática, como é que vocês vão usar a bússola física que nós temos disponível para atender os clientes na loja Nuriahan. Vou inclusive deixar o link do produto aí na descrição do vídeo para que vocês possam comprar juntamente com o link de todas as nossas pirâmides que são réplicas com angulação perfeita em 51 graus, 51 minutos, igualmente a grande pirâmide do Egito. Para eu ensinar vocês a usarem esta bússola. Então é muito importante que vocês entendam a questão da declinação magnética, tá? Aqui em São Paulo, vamos falar no estado de São Paulo, atualmente, conforme este campo magnético, que é resultado, que dá como resultado o norte magnético, que aponta para determinada direção, é diferente deste norte magnético se você está em outra cidade, se você está, por exemplo, no Amazonas, se você está em outro lugar do planeta. Então, conforme a sua localização, esta agulha vai ter determinada direção, o que vai ocasionar uma variação na declinação magnética em relação ao norte verdadeiro. Então, atualmente, aqui em São Paulo, esta diferença, essa declinação está por volta de 22 graus. Daqui a 10 anos, vai ser um pouquinho mais de graus, são 22 graus à direita, né? Aqui, conforme vocês podem ver aqui na bússola. Tá? Então, como é que você vai fazer em casa para encontrar o norte magnético e depois o norte verdadeiro? E daí agora eu quero ensinar vocês a fazer esse uso especificamente para as pirâmides réplicas de Quéops, combinado? Então, aqui vocês têm duas linhas, vocês têm aqui a agulha vermelha, onde tem o N, e você tem aqui a gravação em baixo relevo, com a tinta, com a impressão a laser, que está escrito magnético. Como é que você vai fazer? Você vai apoiar a sua bússola sobre uma superfície e vai girar a sua bússola até que a agulha vermelha esteja precisamente em cima aqui do N, do norte magnético. Então, aqui nesta posição, nós achamos que o norte magnético está aqui, correto? Aqui em São Paulo, como eu acabei de falar para vocês, atualmente a declinação magnética, essa diferença de graus entre o norte magnético e o norte verdadeiro é de aproximadamente 22 graus. O que nós fizemos? Como é que essa bússola está? Ela já marca aqui esse desvio de 22 graus, ou seja, se pelo campo magnético, a imantação da agulha, eu consigo encontrar aqui, posicionando a agulha vermelha no N, no norte magnético, aqui é 22 graus, nós já marcamos o norte verdadeiro ou norte geográfico. E o que nós fazemos? Nós cortamos a chapa da bússola já na direção do norte verdadeiro, ou seja, aqui está o magnético, portanto, aqui em São Paulo, atualmente, com 22 graus de declínio magnético à direita, está o norte verdadeiro, aqui o magnético, aqui o verdadeiro. Basta com que eu pegue a minha pirâmide e encoste qualquer uma das faces na chapa, porque vocês vão ver, eu vou pedir para dar um zoom, aqui está o magnético, aqui está o verdadeiro, ou seja, a sua pirâmide, que é réplica da angulação exata de Quéops, está assim, então, alinhada ao norte verdadeiro. Então, para resumir de uma forma simples, prática e rápida, para não ter confusão, inclusive acompanha aqui um folheto com a nossa bússola, explicando, dando essa orientação básica e simples, para não errar, para orientar a sua pirâmide de Quéops conforme o norte verdadeiro ou norte geográfico. O que você vai fazer? Posiciona a sua
bússola em cima de uma superfície, gira a bússola até o ponteiro vermelho encontrar o N de norte magnético e basta encostar uma das faces, qualquer uma das faces da sua pirâmide na chapa da bússola. Combinado? Então, quem é que pode usar essa bússola com essa declinação magnética de 22 graus? Todas as pessoas que estão aqui no estado de São Paulo, eu estou falando da bússola aqui que nós vendemos na Nuriahan, e estados vizinhos, tá? Por quê? Porque cada marcaçãozinha dessa equivale a 5 graus. Então você consegue fazer uso dessa mesma bússola se você estiver no Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque a gente não tem essa precisão de 1 grau, de 2 graus aqui na bússola. Tá? Agora, se você mora muito mais longe, eu já citei o exemplo, por exemplo, de estados muito mais longe, Amazonas ou outros países, você vai precisar verificar qual é a declinação magnética, ou seja, esse desvio magnético entre o norte magnético e o norte verdadeiro, de acordo com a localização onde você está. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo um link de um site que, se você colocar a localização da sua cidade, ele já calcula esse desvio que está atualmente, combinado? Então, nós falamos até agora, ensinamos a usar a bússola para nortear a sua pirâmide Queops. E preciso também falar dos gráficos de radiestesia. Os gráficos de radiestesia, que são um importante estudo e valioso e de muita utilidade para o ser humano e que tem se popularizado cada vez mais aqui no Brasil, conforme os estudos desses radiestesistas, eles sempre orientam por conta das pesquisas e estudos terem sempre sido feitas orientando determinados gráficos para o norte magnético, então aí você pode usar sim o norte magnético usando a orientação desses radiestesistas. A não ser que você queira fazer testes, e daí precisa de muitos testes para você poder aferir, verificar qual é a diferença do efeito quando você orienta um gráfico para o norte magnético, como é sugerido e como tem sido feito pelos radiestesistas, em relação à orientação desse mesmo gráfico para o norte verdadeiro ou geográfico. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o gráfico Luxor, tá? Então, o gráfico Luxor é um dos gráficos de radiestesia ou placa radiônica onde se pede a orientação. Então, aqui a esfera cheia pede-se para que seja orientada para o norte magnético. Neste caso, com a nossa bússola, o que você deve fazer? O norte magnético que você já encontrou posicionando a agulha vermelha no norte, tá aqui a direção, então aqui ele está orientado já de acordo, seguindo a mesma linha, ao mesmo sentido da agulha da bússola, ele já está aqui orientado para o norte magnético. Por fim, eu quero tratar sobre mais um aspecto desse assunto ao nortear pirâmides ou até mesmo os gráficos de radiestesia, e que é muito importante. Então, se vocês vêm acompanhando a gente desde o começo desse vídeo, vocês já entenderam que a agulha é imantada conforme esse campo magnético que é gerado por esses metais que existem no núcleo externo do núcleo metálico mais interno aqui do nosso planeta Terra, tá? Então, o que acontece? Conforme a localização na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, quando você for usar a sua bússola física, ela pode ter interferência de outros metais, como os ferros da construção. Então, para quem sabe, para quem já conhece, quem mora tanto em casa como em apartamento, você pode ter uma interferência que puxa a agulha da bússola, distorcendo completamente, alterando esse resultado, né, do norte que você está tentando encontrar do norte magnético, por conta da existência de ferralhões no interior de vigas, colunas, pilares. Isso acontece tanto para prédios
como para residências. Então, qual é a minha sugestão? Inclusive porque eu já vi clientes usarem e nortearem por muito tempo para depois de anos descobrirem que estava sofrendo esta interferência, né, da colunas e vigas do ferro. Quando se aproxima, ele tende a puxar a agulha para uma outra direção que não é a direção que é dada pelo norte magnético aqui da Terra. Como é que nós fazemos? Qual é a sugestão? Faça primeiramente, ao chegar em casa com a sua bússola, faça um teste, pegue uma cadeira, uma mesa, coloque no centro do cômodo e gire a bússola até a agulha vermelha encontrar o norte magnético, tá? Então ela vai estar longe de parede, o mais longe possível de possíveis estruturas de ferro que estão dentro dos pilares e das vigas. E daí você marca ou com uma caneta ou um cabo de vassoura. E então só aí você, por exemplo, se você costuma trabalhar, né, vamos supor, em mesa radiônica, ou quer deixar a sua pirâmide norteada num canto, na sala ou de determinado cômodo, você vai lá e faz norteia a bússola. Veja se coincide com aquela medição que você teve no centro do cômodo. Isso é uma dica para uma segurança de que você, ao usar a bússola, não esteja sofrendo por conta da existência de ferro na construção, existente na construção da sua casa ou do teu prédio, distorcendo completamente esse norte magnético que é dado. Combinado? Se você gostou do assunto, curte para que mais pessoas possam se beneficiar. E se você, por acaso, ainda tem qualquer dúvida para nortear a sua pirâmide réplica de Quéops, ou mesmo para encontrar um norte verdadeiro ou norte geográfico, como é que faz de todo esse assunto que a gente procurou explicar o melhor possível hoje, deixa aí nos comentários, porque nós sempre respondemos.